Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje, não, gente, hoje vai ser um podcast diferente. Algo muito especial. Vamos falar sobre terapia, sobre terapia holística, terapia alternativa, sobre cartas, sobre cristais, sobre energia, né? Sobre tudo isso que envolve esse universo até meio místico, né? Que as pessoas têm muita curiosidade e querem sempre saber. E é algo que é real, que de fato existe. Ju, seja bem-vinda aqui. Gilberte Juliana, aqui da terapeuta, Gilberte terapeuta. Ju, seja bem-vinda mesmo ao Resenha. É um prazer enorme ter aqui, até para explicar um pouco para a gente sobre isso, né? Você vem com uma proposta muito diferenciada do que a coisa do que, vamos falar entre aspas, adivinhação, que não é a adivinhação especificamente, né? Mas vamos conhecer um pouquinho de você, as pessoas acho que têm muita curiosidade. Como que foi, né, começar nisso? Existe essa questão de você ter que ter um dom? Como que funciona? E como que foi para você começar nessas terapias alternativas? Bom, agradeço o convite, agradeço estar aqui, desmistificar um pouco esse universo, né, do que é a terapia holística, falando também sobre um oráculo, e as pessoas acham que você tem que ter um dom, você tem que ter um processo. Você precisa entender sobre pessoas. Você não precisa ter um dom para isso. Mas, como você perguntou, como eu cheguei nesse universo, né? Desde muito novinha, eu sempre que via uma pedra diferente, alguma coisa me chamava atenção e eu não sabia o porquê. Mas eu achava aquilo legal, então eu tentava entender sobre aquilo. Mas na década de 80, 90, a gente não tinha internet, não tinha essas possibilidades como a gente tem hoje, né? Então eu só guardava como sendo a pedrinha bonita, sem entender muito ao certo, mas eu me conectava com ela de uma forma diferente, achava aquilo bacana. E, de novo, eu não sabia o porquê. Mas estava ali. Virou um hobby, né? O tempo foi passando e eu percebi que aquilo para mim era um universo muito legal. Minhas avós eram mulheres muito místicas. Elas me levaram ao mundo das ervas, a entender o chazinho da avó para dor de cabeça, o chazinho da cólica. Então, elas me levaram para esse universo da naturopatia. Minha mãe estudou bastante sobre energias também, ela trabalhou com bioenergia no começo da minha adolescência, então já era um universo que sempre me foi muito próximo, mas ainda assim era o universo dos outros. E aí eu comecei a lecionar. Eu fui professora por quase 20 anos. E desses 20 anos, maciçamente falando, trabalhando com um público de alta vulnerabilidade socioeconômica. E eles não tinham a possibilidade de ter um terapeuta ou de pagar um psicólogo. E muitos veem no educador a pessoa que é o colo, que é o porto seguro, né? Que quer conversar. E aí eu falei, gente, espera. Eu gosto desse mundo das energias, eu gosto desse mundo das terapias. E nessa época, por volta dos 18, 20 anos, eu já trabalhava muito meu processo de autoconhecimento com técnicas integrativas de saúde. Que até então ninguém falava muito, não era muito moda, o pessoal conhecia mais o Reiki, que foi a primeira terapia que eu fui estudar. Fui entender um pouco de grafologia para ajudar os meus alunos, só que sem que eles soubessem, às vezes. Porque eu entendia a letra dele e falava, poxa, eu já sei que ele tá com um problema, eu já sei que ele vem falar de alguma coisa, vou bater na letra, tá estranho. Eu era aquela professora que chegava assim, vamos conversar no intervalo? Tá. Então, eles chegavam e muitos deles dessa época são meus amigos até hoje. De trocar ideia, de convidar para casamento, de conhecer família, de ser madrinha de filho, porque a gente criou uma ligação muito diferente. Chegou a pandemia, e aí, nessa época, eu trabalhava já quase 10 anos numa ONG. Quase todo mundo foi demitido, né? E aí eu me vi em casa, no auge do meu otimismo, eu falava, não, daqui 6 meses volta tudo ao normal. Imagina, né? E aí, na época, eu abri um ateliê gourmet. Eu trabalhava com gastronomia, eu vim do mundo do turismo e da gastronomia. E aí eu sempre vi no turismo a ideia do servir, do realizar sonhos, do não importa se me procurassem na agência para comprar uma passagem para ir para Praia Grande ou se era para África do Sul. Para mim não importava, o cliente ele tinha que ser atendido da mesma maneira.
E eu trouxe isso para o mundo das terapias, para o mundo do servir, para o mundo da doação, da entrega, do cuidado com o outro, do acolhimento sem julgar. E levei isso para o mundo corporativo durante muitos anos, para a educação também. Montei o ateliê, então tinha todo um contexto diferente, mandava uma frase junto com a geleia, fazia personalizada, tinha todo um cuidado. Primeiro ano da pandemia, não tinha mais vidro para comercializar no Brasil. Nossa, verdade. E aí, chegando o pedido de final de ano, e eu tendo que negar, porque eu não tinha como fazer o invase. Eu falei, gente, e aí, agora, o que eu faço? Para onde eu corro? E aí, vários amigos sabiam que eu já estudava várias técnicas integrativas. Praticamente, o que eu tive de tempo de educação, eu tenho de prática de estudo de técnicas integrativas. Então, são 20 anos estudando várias técnicas. Agora, quase 25. E somando elas. E aí, alguns amigos, bugando já ali com 1 ano e pouco de pandemia, disseram, Ju, me atende. E eu morrendo de vergonha. Eu falei, gente, vocês estão malucos, eu vou atender vocês? Imagina, isso não existe. E eu comecei a atender a mim primeiro. Falei, se der certo pra mim, vai dar pros outros. E aí eu comecei a testar, e aí junto uma coisa ali, outra ali. Os amigos começaram a falar, Ju, dá resultado? Por que você não faz disso a sua profissão? E cá estou. Que legal, Ju. Porque, na verdade, você, nesse período todo de estudo, acho que por isso que você criou meio que o seu método, Exatamente. né? Você estudou várias técnicas, não é aquela coisa, eu faço isso ou eu faço aquilo. Você estudou várias técnicas e conseguiu entender ali o que, né, a conexão entre elas e a aplicação de cada uma em cada momento. E como, né, fazer essa parte... personalizar para cada um que chega pedindo ajuda. Não, isso é muito legal. O teu trabalho é muito legal, porque você dá uma continuidade, e isso eu acho bacana a gente falar, porque a gente estava até conversando aqui antes, gente, sobre essa questão, né, das cartas, vamos lá, diretamente, por exemplo, nas cartas, né, o que diz, o que você tira ali... Porque hoje em dia, a gente dentro nesse nosso mundo contemporâneo, que você lidar muito com pessoas com problemas, N problemas, ansiedade, depressão e outros transtornos todos, que a gente vê que vem hoje aflorando e aparecendo, né, sendo mais discutidos, às vezes a informação ela é recebida de uma forma que ela se torna ruim. Exato. A pessoa não sabe lidar com a informação. Por mais que aquela informação seja, de repente, um direcional, no sentido assim, ó, abre o olho aqui, ou se cuida mais naquilo jeito, às vezes a pessoa ela tem dificuldade na interpretação. Exato. Né? E o teu trabalho, eu vejo assim que é diferente nesse sentido, porque você faz um atendimento... É por isso que eu acho que até você colocou como terapeuta, né? Que Exato. É terapêutico, não é... Olha, não adianta procurar a Ju, gente, pra saber o futuro. Ela vai te dar uma terapia, ela vai te dar um direcionamento do que precisa, do que tem que ser feito. Conta pra gente como é que você faz isso aí, Ju. Por exemplo, dentro do baralho, eu tenho a possibilidade de algumas tiragens, né? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com mandala astrológica, que eu não trouxe ela aqui hoje, mas... a gente pode fazer uma tiragem com perguntas livres. Normalmente eu trabalho por tempo. Então, muita gente me procura na rede social e fala assim, Ju, você não trabalha com perguntas soltas, como vários tarólogos fazem? Então, gente, mas eu não sou taróloga. Eu trabalho tarô de forma terapêutica. Se você me pergunta algo, por exemplo, sei lá, caso eu compro uma bicicleta. E aí eu falo pra você, compra a bicicleta. Aí você fala, tá, mas por que eu não posso casar? Fica vago. Tudo bem que eu tô dando um exemplo... simples, mas se você está querendo saber sobre a sua vida, sobre uma situação maior, mais ampla, tá faltando coisa. E eu te deixar na dúvida não é um processo terapêutico. Então, a ideia é eu usar, através da informação do baralho, através da informação da mesa radiônica, ou de outras técnicas com as quais eu trabalho, trazer a possibilidade de, eu fiz uma leitura de baralho para você, mesmo as que sejam gravadas, eu senti a necessidade de neutralizar algo, eu vou usar ou o cristal ali naquele momento, ou eu vou pendular e usar radiestesia somada à leitura do baralho. E se houver uma necessidade maior de um acompanhamento para te ajudar a chegar onde você objetiva na sua vida, eu vou te atender com o processo de psicoterapia, fazer o acompanhamento com as técnicas, ou te indicar um acompanhamento com um psicólogo para quem procura, né, um processo mais tradicional, ou se você deseja uma terapia breve, eu posso te atender com hipnose.
Então, eu somo possibilidades Tá. dentro daquilo que você me procurou como primeira ajuda. Que era ali, eu brinco que a mesa radiônica e o baralho, para mim, são as possibilidades de eu fazer um scan seu e descobrir o que você precisa. Para ser quem verdadeiramente você nasceu para ser. Ai, agora curiosidade, Ju. Tira alguma coisa aí pra mim. Qualquer coisa. Que é a vida, né? Me reserva, vida amorosa, sei lá o que. Nossa. Vamos numa tiragem mais ampla? Vai mais Porque aí ampla, a isso, gente em é. off faz a Depois sua você de vai me amor, contar. de todo o Nossa, processo. de todo esse processo. A curiosidade é louca, né? Assim, mas eu acho que isso é engraçado, porque quando eu falo assim, a curiosidade, é porque todo mundo tem curiosidade. Mesmo os céticos que falam, não Sim. acredito, eles têm a curiosidade. Mesmo o cético, assim, gente, me perdoe aqueles que não, mas assim, eu vi isso muitas vezes. Vai lá, quando tem um sonho estranho, vai no Google pesquisar. Nossa! É, E o povo que não me procura? Fala, Ju, eu sonhei com uma pomba branca numa rua verde. O que é isso? Fala, gente, não sei, eu não te conheço. É Né? sobre isso. Então, essa curiosidade a gente tem. O meu norte é fazer uma leitura para você direta, tá? Tá. Mais ampla Tá. do como você está hoje. Como está o seu campo energético agora? Maravilha. Não que meu campo energético seja uma maravilha, né? Opa! Gente, esse é um deck mais simplesinho, né? Eu trabalho com o baralho cigano, né? O Lenormand, como algumas pessoas conhecem ele, que é um baralho clássico. Vamos lá. Você está num processo de mudanças, de recalcular de rota. De tentar ver a vida meio que assim... O que eu quero de verdade? O popular, quem sou eu na fila do pão no dia de hoje? Né? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que não tá legal. Você tá precisando identificar aonde de fato o seu olho brilha, o que faz o seu coração bater mais forte, o que bota um sorriso no seu rosto, o que falta de motivação para você. Então, olhar para você. Só que eu vou te dar uma informação. Você já tem essa resposta, você só não quer ver. Porque a mudança que você está precisando fazer vai movimentar muita coisa no teu entorno. E pode ser que algumas delas sejam um pouco incômodas. Porque elas vão precisar fazer você sair da sua zona de conforto. E você, aparentemente, não é uma pessoa que gosta muito disso. Você gosta de ter as coisas meio ali na mão, né? Uma energia mais de controle. Só que, às vezes, a gente precisa deixar a emoção falar mais alto, deixar o coração bater, deixar o olho brilhar. E aí você vai achar qual é o seu caminho e se sentir em casa de verdade. Fazendo aquilo que você ama em todas as áreas da sua vida. Não só... Aqui eu entendo que é algo mais profissional. Mas pode ser que seja algo, se a gente for abrindo outras cartas, é o primeiro contato que a gente está tendo, pode ser que a gente identifique que sejam em outras situações. Mas... foca naquilo que o teu coração tá mandando seguir, que vai dar bom. Oba! Que bom! Não, é muito interessante isso, né? Porque as cartas, até assim, uma curiosidade que as pessoas têm também, eu também tenho. Sim. As cartas, elas têm uns significados, e os significados combinados, né? Mas aí existe essa questão da sensibilidade de você, da interpretação, que eu acho que é muito pessoal, né? Sim. A interpretação. Eu falo que, para quem quer aprender, fazer leitura de tarôs, né, independente de qual seja o deck que vai trabalhar, tem que gostar muito de criar historinha. Por quê? E não é historinha pensando num jeito pejorativo de falar, mas é de você identificar simbologias e somar as coisas. Se você fosse fazer essa leitura, por exemplo, com um tarólogo que ele não tem um processo terapêutico, ele vai ser muito seco, muito frio na leitura, normalmente. Então, ele vai trazer só o significado da carta. Tá. E isso qualquer livrinho vende. Então, você pode comprar qualquer deck de baralho em qualquer livraria, em qualquer site. Ele vem acompanhado de um livretinho, normalmente, que é o significado das cartas. E você pode fazer isso para você. Tá. Mas e aí? Será que você
vai ter um feeling de trazer o sentimento daquilo, de fazer com que aquilo seja interessante para a pessoa ouvir, ou vai ser só aquela informação jogada? Exatamente. É porque tem. Não sei. Aí entra muito essa coisa da energia também, Exato. né? Aí que pode ser o diferencial do dom. Tá. Se é que a gente pode dizer que é necessário alguma coisa assim, aí eu vou dizer que talvez ele entre nesse lugar. O como que você quer tocar a pessoa que te procurou? Você quer trazer um monte de informação de livrinho? Ou você quer tocar o coração dela dizendo algo que de fato pode ser transformador e terapêutico? É esse o timing. E a hipnose? Como entra nisso? Como que é esse processo da hipnose nessa linha da terapia? Posso te usar de exemplo? Pode. Já que estamos nessa tiragem. Ai, que delícia. Então vamos lá. Por exemplo, eu te faço essa tiragem. A gente vai detalhando e esmiuçando mais coisas. E aí a gente chega no lugar de você falar assim, Ju, eu tenho um problema muito sério que eu não consigo de jeito nenhum transformar coisas ou sair da minha zona de conforto. Supondo-se que você fale assim, eu quero mudar de atividade profissional. Só que, cara, eu tô há anos fazendo alguma coisa na minha vida, já tô estabilizada nisso, mas eu vejo que é isso que eu preciso fazer. Eu preciso jogar meio que pra cima e sair correndo, mudar de vida. Só que eu não sei como fazer isso. Eu não sei sair da minha zona de conforto e eu tenho medo. Tá, medo do quê? Qual seria o seu pior cenário? Numa suposição que você me diga, dê tudo errado. Eu tenho medo do fracasso. Vamos identificar de onde vem o seu medo do fracasso? Ou vamos deixar isso mais bonito? Eu tenho medo do sucesso? Como que a gente pode resolver isso? E aí o jeito mais simples é a hipnose. Então a gente, lembrando, todos os meus atendimentos eles são à distância, o que facilita muito, você vai estar num ambiente seu, seguro, tranquilo, não vai ter trânsito, não vai ter chuva, não vai ter problema de deslocamento. A gente se conecta através de uma chamada de vídeo e a gente vai chegar no local do porquê do seu medo de ter sucesso. E chegando nesse lugar, a gente trata ele. Eu acho que eu já vou marcar minha consulta com você agora. Ela faz uma leitura aqui, caramba. Nada combinado. Pois é. Gente, eu conheci ela faz tipo agora. meia hora. Interessante. Nossa, tô adorando isso. Fale-me mais sobre mim. Não, tem coisa que a gente não abre em público. Não, depois, então. Nossa, muito interessante isso, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, pronto, é isso. Estamos numa sessão para que todos possam Uma participar. sessão pública, aberta aqui aos que acompanham aqui o Resenha Corporativa. Não, mas eu acho fantástico isso. Essa proposta diferente, sabe? E você é muito clara falando as coisas no sentido, olha, existe um significado, mas você tem que ter essa sensibilidade. Mas espera, se o seu medo é esse, porque não adianta você ler uma carta por ler. Exatamente, Você essa é a simplesmente diferença do processo a terapêutico. pedra, tem várias formas, né, dentro desse universo, mas pra quê? Entendeu? O que isso... E a gente, eu acho assim, quando você fala de terapia, e mesmo as pessoas que trabalham nessa parte, vão levando para um campo mais místico, existe uma responsabilidade. Claro. Que tem que ter, que tem que acompanhar, porque essa responsabilidade é como você fala para alguém alguma coisa, que de repente você tá vendo, qual o grau de certeza daquilo, no que aquilo se encaixa e como ela vai receber. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, por isso que eu tô assim, virei sua fã. Vou te dar... Agradeço. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, o pessoal que me procura para mesa radiônica. A mesa com a qual eu trabalho também fui eu quem criei. Você não vai achar. Se achar em outro lugar, por favor, me conta que Já teremos plagiaram. problemas que já plagiaram ela. E, inclusive, um spoiler que ela tá passando por um upgrade. O que é uma mesa radiônica? A mesa radiônica, ela nada mais é do que como se fosse um tablado, como se fosse pensa aqueles protetores de mesa, jogo americano, tá? Só pra deixar bem didático. Um jogo americano com um monte de desenhos de gráfico, com alguns desenhos de geometria sagrada, que ali tem uma energia canalizada. Então, é um espaço energético. A gente chama de mesa somente porque ela tem um layout de como se fosse um... É uma superfície, exatamente, né? Que por isso que chama de mesa. Só por causa disso. Tá? Para facilitar. Não são coisas espaços. Ela tem um espaço energético ali, um campo ali.
Ali eu vou canalizar o seu nome. Através de um pêndulo, eu vou descobrir a sua energia dentro do que aquela mesa tem de proposta. Tem trocentas mesas hoje no mercado, tá? Com a minha, o que eu trabalho? Ela é toda colorida, ela tem a mandala da cromoterapia de fundo, então eu já estou trabalhando as energias de cromoterapia. Antes, eu canalizo a sua energia e antes de abrir a sua mesa, eu já coloco os cristais que vão começar a trabalhar, somada a força do cristal no local da cromoterapia. E ali a gente vai fazer uma análise do campo energético da sua saúde física, do campo energético da sua saúde psicológica e do campo energético da sua saúde espiritual. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. O que tiver desalinhado em cada uma delas, a gente já alinha desde o primeiro atendimento, trata aquilo, cuida daquilo, alinha o chakra, verificamos então todo o seu campo energético, e a partir dali a gente vai fazer, eu te faço no final desse alinhamento uma proposta. Eu pergunto através do pêndulo, que é de fato a ciência da radiestesia, ele nada mais é do que a medição do campo energético, se existe alguma necessidade de alguma complementação fora aquele alinhamento que já foi feito. Então, se porventura vem ansiedade, por exemplo, que quase não aparece, né, nos atendimentos, imagina. Quase não tem gente ansiosa procurando ajuda. Então, vamos complementar com naturopatia, que eu também trabalho. Então, tá, eu vou te indicar o uso de chá para efeito terapêutico. Tá. E eu vou fazer esse chá para você personalizado. E te explicar como é que você vai comprar as ervas, como que você vai fazer, qual é a quantidade. Só que isso eu só vou te dizer se eu puder te acompanhar. Então, a gente vai fazer algumas sessões. Não é a Juliana quem vai dizer, é a análise do seu campo que vai trazer quantas sessões são necessárias. E a partir daquele momento, normalmente eu já adianto que são em média 4 sessões para fazer um tratamento correto, completo. Só que eu não posso te dizer que, Ju, é só um chazinho. A diferença entre o chazinho e o remédio da farmácia é a quantidade. Eu não sei como é que você vai lidar com isso. Eu preciso te acompanhar. Tá. Então, é todo um processo. Para você entender, né? As pessoas falam, é engraçado porque é um tabuleiro, tem um pêndulo, ele mexe, né? As pessoas falam, já cheguei a ouvir várias vezes o pessoal falando, nossa, Ju, parece meio que aquela brincadeira do copo que a gente fazia quando era criança, que o copo anda, tal, e ele fala. Tem nada a ver com isso, tá? Nada disso. Isso, de fato, a mesa radiônica, ela, de fato, trabalha com a radiônica e a radiestesia, que são duas ciências da física. Enquanto uma mede a energia, a outra trata, né? E é isso que a gente faz na mesa. A análise da energia e o tratamento dela, para que ela não esteja nem a mais e nem a menos. Ela esteja, né, em equilíbrio. Elas estando em equilíbrio, naturalmente, a sua vida melhora. Sim. E aí a gente vai somando com outras situaçõezinhas ali que você traz por necessidade, enfim, somando com outras técnicas, exercício de respiração, escrita terapêutica, naturopatia, aromaterapia, baralho, enfim, o que for. Ou seja, você faz um combo lá de tudo que você aprendeu e aplica de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Então, não tenho como falar que eu tenho as tiragens de baralho, ok. Mas aquilo, quem me procura para fazer um tratamento mesmo, um acompanhamento, ele é 100% personalizado. E o mapa astral, Ju? Como é que é isso? É muito interessante porque eu falo que ele é um manual de vida, né? Tudo bem, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem o direito de escolher sobre a nossa vida e os nossos caminhos, a gente tem o como as pessoas, né, interferem no nosso cotidiano e a nossa vida, o quanto elas podem entrelaçar os nossos caminhos também. Só que a gente tem um negócio chamado destino. Quando a gente fala, todo pisciano é igual, vou puxar a sardinha pro meu lado agora. Todo pisciano é igual, e por isso as pessoas não gostam de horóscopo. Não existe pisciano igual. Porque o céu que eu nasci não era o mesmo céu da pisciana que nasceu no bercinho do lado. No mesmo dia que eu. Porque segundos, minutos já fazem com que esse céu mude. E aí, o que a gente faz no mapa astral, no mapa natal? A gente faz a análise do céu exatamente como ele estava no minuto em que você nasceu. E aí, a gente faz uma leitura completa dos astros, de acordo com a casa onde ele está, com o posicionamento que ele está, a angulação que ele está junto com outros planetas,
o que esses planetas representam, se eles estão andando da forma correta ou eles estão retrógrados, como a gente fala na astrologia, que sempre a culpa é do Mercúrio retrógrado, né? Tudo dá errado na vida, a culpa é do Mercúrio, coitado, que não tem nada a ver com isso. Mas ele fala sobre comunicação. E aí as pessoas popularmente falam que elas não estão dando certo ou que as coisas não estão acontecendo da forma correta porque Mercúrio está retrógrado. Mentira, muitas das vezes é porque ela não está dormindo direito, está tomando café em excesso, são outras coisas, mas ele arca com a culpa, né, do amiguinho. Mas, dentro do mapa, ele vai falar da sua vida aproximadamente dos 6, 7 anos de idade, até por volta dos 80. Dependendo da idade que você tem, você vai falar, Ju, pra mim isso não faz sentido nenhum. Aí eu vou olhar pra você e dizer, ainda. Pode ser que não aconteça? Pode. Porque no caminho entra aquilo que eu falei antes. Livre-arbítrio, né? Pode ser que mude. Só que se tem alguma coisa ali que você já tem um indício que é algo que pra você não é muito positivo, você já tá antevendo aquilo. Não é que ele tá falando sobre o seu futuro, mas ele já tá te mostrando uma possibilidade de algo que você não gostou agora. Então você consegue, de repente, até mudar o rumo das coisas. É como se você tivesse um manual da sua vida no sentido assim, olha, isso aqui eu tenho uma predisposição para que aconteça isso. Eu quero que isso aconteça. E o que está ali, essa predisposição, às vezes, para mim, eu vejo como uma coisa positiva ou negativa, eu vou trabalhar para que isso não aconteça ou para que intensifique a possibilidade dela acontecer. Que aí eu uso meu livre-arbítrio para isso. Exato. E aí é a diferença de você contratar o mapa astrológico de um site que faz por R$20 e ele vai te mandar um monte de informação Ctrl+C, Ctrl+V do próprio sistema, e de você fazer isso ou com um astrólogo de fato, que ele vai fazer a análise manual de tudo, de todas as informações do seu mapa, ou uma complementação, de você fazer isso com um astrólogo que ele é terapeuta. Tá. Que aí eu vou te indicar o caminho e te falar, olha, pelo que eu te conheço, isso aqui não tá legal. Quer mudar? Pode ser uma boa possibilidade. Amei. Já vou fazer várias consultas aqui com a Ju, gente. Não, muito bom isso, muito bom mesmo, assim, a forma, né, muito claro pra mim a forma do teu trabalho, né, que é essa coisa da continuidade. Por isso você fala que o negócio do chá só se tiver uma continuidade mesmo, né? Exatamente. Pode ser só o chazinho de camomila, mas da forma como você precisa fazer, pode ser que você tenha alguma reação. E aí eu preciso saber. É excesso de zelo. Ai, maravilhosa essa mulher! Ju, obrigada, viu, pela tua presença. E depois a gente vai... Bom, gente, eu já estou agradecendo, porque vocês imaginam que agora eu vou fazer a minha consulta particular, aquilo que não vai ser revelado, ou depois, mas enfim. Amei muito, acho que tá muito nesse caminho mesmo. Essa questão das cartas, das pedras, do mapa astral, todo mundo tem essa curiosidade. Mas é uma responsabilidade e você, assim, passa isso. Essa coisa da preocupação, da responsabilidade com a informação, de fazer o acompanhamento, de como a pessoa vai... Isso é importantíssimo. Importantíssimo, demais, assim. Muito diferenciado ao que você propõe. Muito diferenciado o tipo de terapia, até unir tudo isso. Amei, virei sua fã. Pois venha. Vou, já estou. Gente, obrigada, Gil, mais uma vez. Agradeço. E é isso, agradeço a todos. Siga a gente lá pelo portal R011, também lá pelos canais do Lex Studio SP. Siga lá, Gilbete Terapeuta. Vamos fazer aí, né, gente? A gente tá um mundo tão carregado, a gente tem uma rotina tão pesada, né? Tem curiosidade, ou quer ver que alguma coisa não tá muito legal. Vamos procurar aí esses caminhos aí, fazer uma atividade multidisciplinar. Isso aí. Obrigada, até mais.